Francisco I da França. Quando o rei francês Luís XII morreu e não deixou um herdeiro masculino, o seu primo, e que também era seu genro, que havia se casado com a sua filha, a Cláudia, o Francisco I, que era filho do Carlos I de Valois, que assumiu o trono da França. O Francisco, ele pertencia à dinastia de Valois, mas de outro tronco, do ramo secundário dessa dinastia, da parte de Orleans, do tronco Angoleme da dinastia de Valois, que descendia de Carlos, conde de Angoleme. O ramo principal da casa de Valois havia se extinguido a partir de 1498, com a morte do Carlos VIII. A descendência desse tronco da dinastia vinha do Carlos I, que era filho do Filipe III e irmão do Felipe o Belo. E como nós vimos num desses vídeos passados, era muito ambicioso e teve vários títulos. O rei Francisco I, com a morte do seu pai, ele tornou-se conde de Angoleme em 1496. E também era conde de Luxemburgo, Boimonte, Soissons. Na sua infância foi muito paparicado por sua mãe, a Luísa de Saboia. Na sua juventude, ele desenvolveu um gosto pelo luxo e também pelo requinte, pela arte, arquitetura, e era meio excêntrico. Ele também era poeta e fundou o Colégio da França. Era mecenas e ajudou a difundir o Renascimento na França. Chegou a convidar grandes artistas como o Da Vinci, o Rousseau, e deu início à construção do Palácio de Louvre, colecionou obras de arte e fez da França um verdadeiro centro de pintores, intelectuais e filósofos, onde esses artistas encontravam abrigo das perseguições de estados mais conservadores. Tinha uma boa aparência, tinha 1,90 m de altura e um nariz avantajado. Também gostava de caçar e teve 8 filhos com Cláudia e um filho bastardo. E teve inúmeras amantes. E após a morte da sua esposa Cláudia, em 1524, em 1530 ele casou-se com Leonor da Áustria, que era irmã do Carlos V e viúva do Manuel I de Portugal. No seu governo, ele tentou centralizar o poder e também limitar o poder do clero e da nobreza. E é dele a frase, por ser esta a minha vontade. Só para contextualizar, durante o reinado do Francisco I, ele foi contemporâneo de 2 grandes reis, o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, e inclusive até era seu primo, e também o Carlos V do Sacro Império Romano Germânico. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero ele pregou na porta da igreja de Wittenberg 95 teses que deram início à reforma protestante. No início ele não reprimiu as ideias protestantes e isso só veio acontecer a partir de 1534. Inclusive a perseguição dos valdenses, conhecido como o Massacre de Merindol, onde morreram mais de 3.000 pessoas. Os valdenses eles também eram conhecidos como os Pobres de Lyon, e era um grupo que fazia parte do movimento religioso, e mais tarde eles se aliaram aos reformadores protestantes. Ao contrário de que alguns historiadores dizem, esse movimento ele começou muito antes do Pedro Valdo,
que foi um próspero comerciante e vendeu tudo que ele tinha e distribuiu aos pobres e começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E esse movimento cresceu. Eles acabaram sendo declarados hereges em 1215, como outros movimentos, como o catarismo. Mas os valdenses, eles conseguiram resistir, se escondendo em cavernas, enfim. E depois da querela lá do Papado de Avião, que durou de 1309 a 1378, as tensões entre a igreja e os valdenses aumentaram. Eles acabaram se refugiando em Provença, no Vale de Luberon, perto das planícies. E ali eles fizeram fortificações, escolas onde preparavam seus adeptos, que mais tarde saíam para pregar. Eles eram bons agricultores e pacíficos e organizados. Tinham seu próprio clero, bispos, sacerdotes, também diáconos, e não eram submetidos ao Papa. E decoravam trechos da Bíblia, escondiam em suas roupas e enviavam missionários para a França e Itália. À medida que o movimento luterano crescia, eles passaram a militar mais ativamente. E depois de um ataque a uma abadia que foi atribuído a eles, o parlamento de Provença pediu ao rei Francisco I que tomasse uma providência contra os valdenses. Em 1545, o Francisco I autorizou o exército provincial que se aliou às forças venantinas papal, liderada por Jean de Opede, barão de Opede, que era o presidente do parlamento. E também se uniram as tropas que retornavam das guerras italianas e de conflitos com os ingleses, que era liderada por Antoine de Escolin de Aymar. Essas tropas juntos devastaram as aldeias valdenses de Merindol, onde os valdenses foram exterminados. Morreram milhares de aldeões valdenses e os sobreviventes foram levados para fazer trabalhos forçados. Esse evento é conhecido como Massacre de Merindol. Após esse evento, o Papa Paulo III concedeu honras ao Jean de Moynier. Em 1515, ele invadiu Milão e negociou com seu primo Henrique VIII a sua neutralidade, e também com Carlos I da Espanha, e aliou-se à República de Veneza. E, para essa invasão, ele contratou 20 mil mercenários alemães, que se juntaram aos seus 13 mil soldados. E teve uma vitória expressiva na Batalha de Merignano, no sudeste de Milão, sobre os suíços, e Maximiliano Sforza, que era filho de Ludovico Sforza e Beatriz de Este, que após a morte da sua mãe havia sido levado por sua prima para a Áustria, a imperatriz Branca Maria Sforza. E em 1512 ele retornou como Duque de Milão e foi derrotado pelo rei francês em 1515. E após ser derrotado pelo Francisco I, passou o resto da sua vida na França, mas não era prisioneiro. E em 1519, o Maximiliano I morreu. Então a coroa imperial passou a ser disputada por Carlos I da Espanha. Também era o Carlos da Áustria, que era neto do Maximiliano, que obteve os territórios austríacos dos Habsburgos, e o rei francês, onde o Carlos acabou derrotando o Francisco I, se tornando o imperador Carlos V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então o rei francês ele se viu odiado pelos domínios de Carlos V. Então o Francis ele mandou seus agentes e tentou se aliar aos príncipes dos reinos que faziam fronteiras aos domínios do Carlos V para tentar enfraquecê-lo. Ele se aliou ao seu primo Henrique VIII em 1520, onde iniciou uma luta contra a Casa da Áustria,
que durou até 1576, com algumas tréguas, com alguns intervalos. O Carlos V foi o grande adversário do Francisco I e teve 4 guerras contra o Carlos V. O Carlos V, ele era filho de Joana de Castela e de Filipe I de Castela, herdeiro da casa de Habsburgo e também do ramo de Borgonha da casa de Valois e do reino de Aragão da casa de Trastamara. Ele governou um vasto domínio na Europa Central, também oriental e do sul, além das colônias espanholas na América, e foi o primeiro rei da Espanha, onde governou Leão e Aragão simultaneamente, o qual mais tarde ele abdicou em favor do seu irmão, Fernando I. Além de imperador do Sacro Império Romano Germânico, foi arquiduque da Áustria e rei da Espanha, senhor de Países Baixos, conde de Borgonha. E durante essa guerra contra a França, ele criou o primeiro exército profissional, o Terço. Após a derrota contra o Carlos V na Batalha de Pavia, em 1525, o Francisco I acabou se tornando prisioneiro e teve que ceder Borgonha pelo Tratado de Madrid, em 1526, onde foi liberto. Renunciou suas pretensões sobre a Itália, também Artois, Flandres e Borgonha. Mas assim que ele voltou para a França, ele se aliou aos príncipes italianos e retornou à guerra contra Carlos. Os borgonheses não queriam ser súditos do imperador Carlos V. Daí houve uma recusa de Borgonha. Então Francisco I se aliou aos príncipes italianos e também ao Papa Clemente VII, que formaram a Liga de Cognac, e até com os turcos e com um pirata barba-ruiva que dominava a África do Norte, ele fez aliança. O Sulimão, que era um grande rival também do Carlos, conquistou a parte central da Hungria em 1526 e tentou conquistar Viena em 1529, mas não teve êxito. Então as tropas imperiais invadiram Roma e saquearam em 1527. Em 1529 houve uma trégua, a paz de Cambrai. Em 1536 as tropas do Francisco invadiram Saboia, mas graças à intervenção do Papa Paulo III, esse conflito teve fim e resultou no Tratado de Aigues-Mortes. Nessa época, alguns reinos haviam se tornado protestantes e estava havendo conflitos entre católicos e protestantes. E o Francisco, ele, mesmo sendo católico, ele se aliou a algum desses reinos. Ele apoiou os soberanos alemães protestantes, porque precisava deles para combater os Habsburgo. Ele ainda tentou invadir Milão mais uma vez, que resultou na Quarta Guerra contra Carlos V, que se aliou ao rei inglês Henrique VIII, que também era primo do Francisco. O Francisco ainda teve uma vitória em 1544. Após 4 anos de guerra, o Francis ele acabou renunciando Milão. Houve o Tratado de Arles. Ele morreu em março de 1547 e foi substituído pelo seu filho Henrique II. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.